Varejo, vamos falar sobre varejo, pessoal. Até complementando algumas informações que a Marina trouxe, né? De acordo com a PNAD, né, a gente tem hoje uma população economicamente ativa ali de cerca de 79 milhões de pessoas, né, aproximadamente 47% da população brasileira, das quais 7 a 10 milhões de pessoas atuam no varejo, né, que daria ali, de acordo com a fonte, 10 a 13% de todo mundo que está empregado ou buscando emprego no Brasil. E aqui a gente tem cerca de 100 mil pessoas, né, nessas 3 empresas que são contratados, né? E, eventualmente, muitos aqui da plateia tiveram no varejo sua primeira oportunidade profissional, né? Isso é bastante comum, né? E o varejo, né, até alguns papos que eu tive fora, né, com alguns participantes, né, um de uma empresa que faz corretora de saúde e outro de uma empresa de telecomunicações, quando você coloca o termo varejo, já vem varejo é difícil, complicado, varejo... E é sobre isso que a gente quer falar e desmistificar hoje, né? Então, ao mesmo tempo que você tem uma população imensa atuando no varejo, você vai ter ali uma grande oportunidade de impacto social, né? Então, uma maneira super explícita de impactar a sociedade como um todo. Mas a gente sabe que o varejo tem os seus desafios, né? Capilaridade, loja física, gente exposta, às vezes margens bastante apertadas. E aí a primeira pergunta aqui para vocês, cada um de acordo com o seu ponto de vista, é como equilibrar, né, essa grande oportunidade de você causar impacto com as restrições impostas pelo próprio setor, claro, com suas variações, né? O varejo tem várias variações de distribuições. E queria ver um pouquinho de vocês. Então, Mafone, por favor. Então, tá bom. Bom, boa tarde a todas as pessoas que estão aqui. Para quem não está me vendo, eu sou uma mulher negra de pele clara. Eu estou com os meus cabelos trançados, meus cabelos cacheados, numa altura do ombro. Estou tão acostumada de me ver de trança que até eu já coloquei na minha autodescrição. Eu estou com um macacão bege, com como chama isso? Esqueci o nome disso. Não, como chama? Kimono, obrigada. Um kimono com flores roxas, verdes e pretas. E atrás de mim tem o painel aqui do Vitude Summit, que eu já quero começar agradecendo a chance aqui de estar aqui com vocês conversando sobre esse tema. Então, Everton, eu queria começar dizendo que toda empresa, cada empresa tem os seus desafios. E assim como realmente é um lugar muito desafiador também, como você bem colocou, é um lugar de muitas oportunidades. E eu costumo dizer que, para a gente, primeira coisa mais importante é você saber o tamanho do problema que você tem e o tamanho da oportunidade que você tem. No nosso caso, a gente trabalha nós temos 16 mil colaboradores e colaboradoras, dos quais 90% deles têm menos de 30 anos, e aí começa o primeiro desafio que a gente tem, que é trabalhar com jovens, né? Então, eu acho que não só é um desafio, mas é uma grande responsabilidade, porque você não está só entrando, 1/3 deles só é o primeiro emprego, mas a gente está falando sobre o começo da jornada profissional. Então, acho que tem uma responsabilidade que é como é que você gera uma experiência positiva sobre o desenvolvimento das habilidades. A segunda é que, por ser o varejo, o nível, né, de aceleração que a gente tem, o nível de pressão, qual é o tipo de cuidado que a gente precisa ter e que recursos a gente disponibiliza para que as pessoas possam lidar com as adversidades do dia a dia. Não é sobre negá-las, é sobre entender como é que a gente cria as melhores condições. E, de fato, é um lugar bastante desafiador, que é pensar como é que a gente tem, até porque, culturalmente, o momento que a gente vive é olhar para as questões de equilíbrio entre vida profissional e vida pessoal. Não é um nice to have, é uma necessidade. A gente está num momento onde a gente vive o que a gente chama de cultura de engajamento, e é muito importante que a gente consiga falar mais sobre isso. Acho que a gente está longe de conseguir resolver, mas eu acho que o primeiro passo é poder falar sobre isso e criar um ambiente de segurança psicológica onde a gente possa dar condições para que cada uma das pessoas lide com esse tema a partir daquilo que é possível, né? Então, que tipo de jornadas você cria, que tipo de experiências são possíveis, enfim. Então,
Acho que essa é uma segunda dimensão importante. Eu acho que a terceira, eu diria que, institucionalmente, a gente precisa ter políticas claras que olhem para essa dimensão de saúde mental, né? Então, não só os recursos, mas como é que a gente abertamente cria espaços. Eu acho que não só no varejo, mas eu acho que as empresas precisam criar esse lugar. Eu acho que, eu não lembro como que ele chama, quem estava falando antes? Alguém? Da Flash, não lembro o nome dele, mas do Engaja S.A. Eu acho que o nível de engajamento tem a ver também com a responsabilidade de como a gente cria esse ambiente de segurança psicológica, onde as pessoas podem ser exatamente quem elas são, onde elas podem aprender, onde elas possam errar e criticar, né? Então, acho que tem uma transformação importante na institucionalização da discussão sobre saúde mental, que eu acho que a gente está passando. Bom, boa tarde, pessoal. Tudo bem? Eu sou a Érica, escrevendo aqui também. Eu estou com uma camisa azul, estampadinha, assim, tem, não sei se são umas flores, estampa, uma calça ferrugem, estou com o cabelo na altura dos ombros, lisos, cabelo castanho. É uma honra estar aqui, agradeço o convite, obrigada por estar aqui, uma honra estar com vocês aqui também, ouvindo e aprendendo. Bom, eu sou responsável, né, pela vice-presidência de Pessoas, Sustentabilidade e Comunicação no Grupo GPA. São mais de 700 lojas, com 40 mil colaboradores e colaboradoras. E quando a gente fala desse desafio de saúde mental no varejo, eu acho que assim como vocês, né, nas empresas de vocês, a gente tem diversos, muito citados ali, né, pelo Everton no início, mas numa dimensão no varejo como o tamanho do GPA, por exemplo, a gente se depara com dificuldades, né, com necessidades distintas, olhando muito pela regionalidade também. Então, não dá para a gente falar que os mesmos desafios que a gente encontra aqui em São Paulo, a gente vai ter nos outros estados, ou até mesmo no interior de São Paulo. Então, a gente tem a primeira dificuldade que a gente tem para lidar com isso, já é entendendo que a gente não tem as pessoas todas no mesmo lugar. E, embora hoje a gente fale muito de trabalho remoto, que também as pessoas não estão no mesmo lugar, a gente tem alguns pontos de conexão. Quando a gente fala no varejo, a nossa conexão é a loja, e a gente já começa que cada loja tem como se fosse um negócio próprio, né? Tem um dono do negócio ali. Além disso, a gente lida também com uma outra realidade, que tem o público do escritório, que no nosso caso também são mais de 2.000 pessoas, e dos centros de distribuição, que também já são outro aspecto, outra maneira de lidar. E quando a gente começa a avaliar assim, esses desafios que a gente tem, então, além dessas diferenças culturais, a gente está falando de um distanciamento físico, a gente também tem esse ponto de entender que as necessidades são diferentes. Então, a gente tem, por exemplo, quando a gente fala nas lojas, um índice de absenteísmo, e a gente pode estar pensando, muitas vezes a gente não consegue chegar realmente na causa, a gente está tratando o sintoma. Muitas vezes, problemas de saúde mental, eles vêm disfarçados de atestados por enxaqueca, por outros tipos de problema de saúde, que é muito difícil diagnosticar. Então, é importante a gente começar a falar dos dados e de como a gente chega até isso para a gente olhar para uma prevenção. Então, os dados já são um tema que eu acho que é um desafio para a gente no GPA. Eu não sei como vocês estão lidando com isso nas empresas de vocês, mas entendo que para a gente é um ponto de desafio até para a gente começar a olhar realmente para as causas, né, e não só para os sintomas. A gente tem também o desafio do próprio preconceito do tema. Eu acho que é um tema, quando a gente lida, né, a gente está lidando muito também com o primeiro emprego, quando a gente está falando nas lojas, a gente está falando com própria vulnerabilidade social, porque muitas vezes o nosso colaborador do varejo ele está nessa situação de vulnerabilidade, então a gente tem que tratar não apenas a questão da saúde mental, mas também um lado social, que é muito importante para a gente conseguir olhar para outra causa, né? E, então, esse já é um aspecto que, no varejo, a gente está lidando com uma população que é mais vulnerável e que, muitas vezes, menos sensível ao tema.
Então, lidar com esse tipo também, com esse, que é um problema, mas também uma oportunidade de educação, né? Da gente começar a falar sobre o tema e conseguir, assim, começar a tratar, muitas vezes, os problemas que a gente vem enfrentando. Mas eu vou passar para o meu colega aqui da Magalu, senão a gente pode ficar falando aqui dos problemas, daqui a pouco a gente tem que falar das soluções, né? Sim. Bom dia, pessoal. Obrigado, Érica. Meu nome é Caio, eu estou aí no Magazine Luiza fazem 14 anos, mais ou menos. Queria agradecer a Vitude pelo convite, a vocês pelas trocas. Vou me apresentar rapidamente também. Eu sou um homem branco, quase careca. Prefiro falar quase, tá, gente? Eu sei que eu já sou. Barba, estou usando uma camiseta preta, uma calça jeans. E acho que, falando um pouco da provocação inicial do Everton, eu acho que sim, o varejo ele tem seus desafios próprios, sem dúvida nenhuma. Assim como qualquer outro segmento da economia. E, especificamente, os desafios do varejo, eu enxergo como uma coisa positiva. E vou explicar por quê. Acho que tudo que a gente faz dentro do varejo, até pela característica do negócio, margens reduzidas, como o Everton falou, a gente, organicamente, é muito provocado a pensar em como fazer da maneira mais simples possível, da maneira mais fluida possível, da maneira mais factível possível em termos de dedicação de recursos, seja grana, seja tempo, seja uma série de coisas. Eu acho que isso acaba nos trazendo, para quem é profissional de RH, pelo menos, provocações interessantes. Chegando nesse tema de saúde mental, eu acho que tem um ponto e que com certeza a gente vai abordar ao longo do nosso painel, mas é algo que a gente tem se dedicado muito fortemente nos últimos anos, e a gente viu no painel anterior um pouco disso, que é o papel da liderança nisso. E aí eu acho que é extremamente importante, enquanto gestão de pessoas, a gente ter práticas e políticas que ajudem. Eu acho que é extremamente importante, institucionalmente, a gente ter definições claras do que queremos nesse sentido. E no Magalu, a gente tem uma característica importante, que é, culturalmente, nós temos um olhar muito forte para pessoas, mas nada disso vai ser suficiente se a pessoa que estiver na ponta, liderando um time, não sustentar isso tudo que a gente falou antes e, principalmente, não atuar de uma forma proativa para promover a saúde e, inclusive, não fazer um movimento contrário, que é, talvez, gerar adoecimento. Então, indo num ponto muito básico e simples, eu diria que talvez o desafio principal é em alta granularidade de exposição física. No Magalu hoje são mais de 1.400 unidades físicas, entre lojas, CDs, escritórios, hubs de tecnologia, 38 mil pessoas. Como que a gente garante? Eu não tenho RH, eu não tenho time de saúde em todos os lugares. Eu preciso do líder, de fato, capacitado para fazer essa primeira abordagem. E aí acho que a gente tem investido muito nisso ao longo dos últimos anos, depois eu falo um pouquinho, acho que só para responder aí a provocação inicial. Perfeito. Dá para fazer, então, né, Caio? Sem dúvida. E já aprofundando nessa questão de liderança, né, o Caio foi, no ano passado, um dos finalistas, né, da categoria CHRO do ano, do Vitude Awards. Amanhã a gente vai falar mais sobre o Vitude Awards, mas é a premiação que a Vitude faz. E reconhece, né, as empresas, profissionais e programas do mercado no que tange saúde mental. E, isto posto, né, você é um líder bastante admirado dentro da Magalu. Gostaria que você aprofundasse um pouco mais e explorasse qual é o papel da liderança na promoção da saúde mental. Bom, prefiro dizer que não sou admirado, inclusive, pela provocação do painel anterior. Então, vamos... Mas obrigado pelas palavras, Everton. Vamos lá. Acho que ano passado a gente fez um trabalho muito forte nesse sentido, inclusive, e acho que vale contextualizar rapidamente um pouco de contexto Magalu.
A gente tem 38 mil funcionários, eu tenho cerca de 22 mil em lojas, eu tenho cerca de 8 mil em centros de distribuição, e eu tenho uma outra parcela de 8 mil que estão distribuídos entre áreas corporativas de negócio, e-commerce, marketplace. Eu tenho um hub enorme de tecnologia, então Luiza Labs são mais de 2 mil pessoas atuando só com tech. E eu tenho um call center próprio, nossa área de atendimento, ela também é maior do que 2 mil pessoas. Então, se a gente olhar os mundos isoladamente, a gente já tem uma complexidade muito grande, porque a gente está falando de perfis muito diferentes. E aí, inclusive, quando a gente pensa em desenvolvimento de liderança, eu preciso respeitar que aquele líder ele tem um contexto que precisa, inclusive, considerar a realidade daquele time. Então, é uma realidade no Magalu, mas é uma realidade no Brasil e no mundo. A gente não pode esquecer que hoje, dentro da força de trabalho global, existe 20% aproximadamente, esses números mudam, que tem a possibilidade do trabalho remoto. Uma grande maioria não tem, a gente está falando de 80%. E aí, no Magalu, nós temos pessoas em full remoto, pessoas em modelo híbrido, pessoas em 100% presencial, e eu estou trazendo isso só para mostrar um pouco da complexidade. Mas o que a gente fez no ano passado? Eu acho que a gente atuou de forma diferente em realidades diferentes. Então, eu vou dar um exemplo de call center. A gente fez um trabalho fortíssimo de desenvolvimento de liderança, inclusive com a parceria da Vitude, onde a gente formou os líderes em 2 metodologias específicas, uma para, de fato, torná-los promotores de saúde mental, e o papel da liderança como promotor de saúde mental, gente, passa por coisas simples, passa por olhar o indivíduo, entender a complexidade que ele está passando, passa por ter intencionalidade, em não única e exclusivamente olhar aquele colaborador enquanto recurso de trabalho, mas enquanto pessoa, em facilitar o processo e o trabalho para que ele não fique, talvez, gastando tempo, energia, e, inclusive, cabeça e pensamentos com coisas necessárias, em dar clareza sobre o que tudo está acontecendo. Nenhuma empresa aqui é perfeita, todas vão passar por momentos difíceis, momentos bons, mas todas dão clareza para os seus colaboradores sobre o que está acontecendo, sobre quais são os objetivos, sobre quais as metas, inclusive para que aquela pessoa que com certeza já tem uma série de coisas na sua vida acontecendo, independente do trabalho, não torne o trabalho mais um incômodo ou mais um ponto de preocupação. Então, acho que tem esse aspecto. Acho que tem um segundo aspecto que o líder, de fato, precisa manter um canal e aí vou usar o termo já dito aqui, de segurança psicológica com o seu time, mas também com os indivíduos. Os líderes estão preocupados em tirar 10 minutos que for da sua semana para entender genuinamente como está cada um, como está a vida de cada um, como está a visão de dia a dia daquela pessoa na empresa, como está a sua expectativa de carreira, para dar feedback claro. Então, eu acho que são todas coisas de dia a dia muito óbvias e naturais, mas que, quando não acontecem, geram margem para o adoecimento. E eu acho que esse é um principal ponto. E o segundo ponto que a gente também atuou, e eu vou terminar aqui até para não me alongar, a gente atuou, inclusive, na primeira liderança para que eles consigam identificar, ao longo dessas rotinas de gestão, qualquer sinal, e os sinais existem, de, porventura, algum adoecimento ou algum ponto que não está sendo dito, porque muitas vezes aquilo está acontecendo, mas não é verbalizado. E aí, então, a gente criou um fluxo, inclusive, para que esse líder possa fazer um direcionamento através do nosso time de saúde e segurança, e que a gente possa atuar, inclusive, antes de uma crise maior estourar. Então, acho que, claro, muito rapidamente, sem metodologia, mas acho que esse é um ponto que a gente endereçou e tem atuado fortemente em como líder embaixador de saúde mental dentro da organização.
Perfeito, perfeito. E agora, Érica, a gente teve recentemente, né, o falecimento do Abílio Diniz, né, que tem ali cuja história se confunde com a história do próprio GPA, que já havia se iniciado muito antes, né, na figura do Valentim Diniz, e que se construiu aí por décadas, né? Na sua opinião, como é que a cultura organizacional influencia a saúde mental dos colaboradores no varejo, sobretudo no GPA? É interessante você começar citando o Abílio, né? A perda que tivemos lá recentemente, mas é curioso que a gente sempre comenta que, mesmo há alguns anos longe do GPA, a história da cultura, né? Dessa cultura do cuidado e de como ele foi inovador em algumas práticas que hoje a gente está correndo atrás e olhando que lá atrás ele já entendia que era fundamental para que, se a gente queria realmente falar que é um cliente feliz, né, ter ali a possibilidade de ter o colaborador ou a colaboradora também feliz, com práticas, por exemplo, como uma cooperativa habitacional que foi criada há mais de 30 anos. O próprio, a gente, né, em São Paulo, tem ainda, e até hoje, uma cooperativa de crédito para os colaboradores. Então, práticas que ele fomentava, de saúde física, enfim, e que até hoje permeiam ali o GPA, e a gente sempre vai buscar ali desse ensinamento e dessa cultura que está lá dentro. Mas aí, respondendo um pouco diretamente a sua pergunta, totalmente. Não tem como deixar de puxar o ponto que o Caio estava trazendo aqui da liderança, porque quando a gente fala da cultura, quem são os impulsionadores da cultura, se não a liderança, e que realmente fazem com que a cultura declarada seja vivida? Então, é muito importante a gente não minimizar de forma nenhuma esse ponto, mas eu queria puxar por um outro lado, né, que a gente também lá dentro vem refletindo muito. Muitas vezes a gente traz para essa liderança, e é uma responsabilidade, olhar para o cuidado, né, para trazer ali uma segurança psicológica no dia a dia para o colaborador, mas a gente também não pode esquecer de quem cuida desse líder também. Porque muitas vezes a gente vai ali e a gente promove também rodas de conversa para poder desenvolvimento do líder, para que a gente tenha um ambiente mais saudável. E quando a gente começa pelo acolhimento por esses líderes, a história muda, porque você percebe que essas pessoas também estão precisando ser cuidadas. E muitas vezes elas não sabem como cuidar. Chegam até eles problemas ali, né, diversos, com seus colaboradores, que eles também não têm repertório. E muitas vezes não é porque não sabe, não é porque não quer, é porque muitas vezes não sabe, não teve ali o repertório e não consegue lidar com aquela própria emoção. Então, a gente precisa encarar isso de frente para a gente poder dizer que, se a gente quer que cuide, transfere essa responsabilidade, fazer a cultura viver no dia a dia, essa cultura do cuidado, que a gente também tem que trazer isso para a liderança. E olha que curioso, eu estava lendo esses dias o relatório da GPTW dos desafios de gestão para 2024. Eu não sei quem de vocês leu aí. Eu estava lendo e comecei a observar que, desde 2021, aparece como um dos principais desafios saúde mental. Então, 2021, acho que ficava ali em segundo, tinha o desafio do trabalho, do modelo de trabalho, entrava a comunicação interna. 2022, saúde mental volta a figurar ali, entra novamente. Aí tem um ponto ali, desenvolvimento de liderança, comunicação interna. 2023 ocupa o top ali, né? Alcança o número 1 do desafio na gestão. Quando a gente olha para 2024, aí vem quais são as prioridades da gestão. Aparece, aí entra a saúde mental em quarto lugar, mas o desenvolvimento da liderança em primeiro lugar. E aí, quando você vai se aprofundando, né, no relatório e vai lendo assim, qual é o desafio de desenvolvimento da liderança? É trabalhar o desenvolvimento dos líderes no tema de empatia e humanização. Ou seja, vamos observar como as coisas estão linkadas, né? Não dava, a gente vinha aí falando de saúde mental e a gente estava falando, tá, esse é um problema, é um desafio. E como a gente vai olhar para isso? Então, não dá para esquecer. E aí, não tem como falar de cultura, de falar da cultura de cuidado, de como isso se reflete na saúde do colaborador, se realmente o ambiente do trabalho é um reflexo dessa cultura. E, muitas vezes, ele é um reflexo da cultura real, e não da cultura daquelas que a gente declara.
Ou seja, o nosso desafio é entender cada vez mais se aquilo que a gente está falando tem acontecido, porque cultura é o que acontece, não o que a gente fala, né? Então, acho que esse é o nosso grande desafio. Perfeito. Mafane, você é psicóloga também. Chegou a clinicar, curiosidade? Não. Com grande experiência em D&I, né, diversidade e inclusão. E aí, a pergunta é, como que você acredita que as políticas de diversidade e inclusão impactam, e aí o impacto ele pode ser positivo ou negativo, a saúde mental dos colaboradores? Pergunta boa. Eu vou começar... Que linda, agora que te vi. Vou começar pela sua colocação, Érica, muito legal, que é o seguinte. Tem acontecido um fenômeno interessante no mundo corporativo. Só para vocês entenderem um pouco da minha história. Eu venho da área social. Eu sou uma ativista em direitos humanos e eu decidi fazer a minha migração para o mundo corporativo há 10 anos atrás. E eu decidi porque eu achava muito minimamente interessante, para não falar outra palavra, a lógica que eu ouvia de que as empresas eram moedores de pessoas, de que as organizações sociais eram para fazer voluntariado e de que o governo não serviria para nada. Basicamente, é a visão que as pessoas têm sobre os diferentes setores. Eu falava, gente, para desenvolver o país, a gente vai precisar de todo mundo. Não dá para escolher, não tem um setor que é melhor que o outro, cada um tem um papel e a gente precisa olhar para isso. E aí eu falei, bom, eu acredito muito que a centralidade das pessoas não é uma responsabilidade só do governo, ela é de todos os setores, né? Então, inclusive das empresas. E as pessoas diziam que eu era idealista demais. Eu falava, bom, eu sou idealista mesmo, sou uma ativista, e tenho muito orgulho, eu digo que os ativistas são pessoas que colocam esperança em movimento. Então, sim, eu sou uma ativista com muito orgulho. Mas eu acho que não é só isso. E aí, quando eu comecei, o meu papel, e eu vim para o mundo corporativo exatamente pelo ponto que você colocou, a minha missão era humanizar as empresas. E eu comecei a fazer isso olhando, a gente está aqui na Semana da Mulher, então acho que vale a pena contar essa história. Eu comecei a fazer isso olhando para o tema da violência contra mulheres e meninas nas empresas. E, na época, nós éramos 5 empresas só que olhavam abertamente para o tema de violência contra as mulheres. E eu falava, mas, gente, não faz o menor sentido isso. Mas eu fui percebendo... Isso foi 2014, 2013. Bem recente. É recente, recentíssimo. E eu falava, gente, não faz o menor sentido isso. A gente tem mulheres e homens em todos os lugares. Realmente a gente acha que a violência fica do lado de fora quando as mulheres e os homens entram na empresa? Mas, enfim. E aí eu fui entendendo que o problema não era falar sobre violência contra a mulher. O problema é que a gente não sabia como falar sobre isso no mundo corporativo. E aí eu ouvia coisas, violência contra mulheres é uma coisa entre 4 paredes, isso é problema de polícia. E aí a gente começou a desmistificar, enfim, a gente tem uma evolução muito grande nos últimos anos olhando para esse tema. E aí, por que eu estou contando isso? Porque a discussão sobre diversidade, equidade e inclusão, ela sempre ela passou a ser um jeito de como as empresas se comportam, e menos sobre um tema. Por quê? E eu acho que é aí que a gente entra na discussão sobre saúde mental. Diversidade, equidade e inclusão são sobre 3 grandes tópicos. Qualidade da nossa representação. Por que isso afeta a saúde mental? Quando você é a única pessoa dentro daquele grupo e você tem que defender uma determinada ideia, seja porque você é mulher, porque você é uma pessoa com deficiência, porque você é uma pessoa negra, dentro de um grupo, é muito mais difícil. Você fica extremamente intimidado, é muito mais complicado, você não consegue... A falta de referência cria uma lógica de que você precisa ser o que você não é para que você possa ser aceito nos lugares. A gente sabe quem é mulher na liderança, quem é uma pessoa negra na liderança, você sabe o que isso significa. É como se você tivesse que se vestir de uma armadura que você não é e que em algum momento você se perde de quem você é para você poder ser aquilo que disseram que você tem que ser. Então, primeira coisa é isso. Quando a gente fala sobre equidade, eu estou falando sobre qualidade dos nossos processos. O que isso quer dizer? Por que raios a gente pergunta para uma mulher, você quer ter filho? Você não quer ter filho? Com quem você vai deixar seu filho? Quantos anos você tem? Onde você mora? O que essas perguntas dizem sobre a minha capacidade de ser uma profissional?
absolutamente nada. Mas é só uma pergunta, Mafone, para quem? Para quem que é só uma pergunta? Para você que está fazendo. Qual que é a qualidade? Por que as mulheres, pessoas negras, população LGBTQIAP+, pessoas com deficiência, são muito mais avaliadas pelo seu estilo do que pela sua performance? Você fala demais, você fala de menos, se posiciona demais, se posiciona de menos. Ah, não vou te promover porque eu acho que você vai se sentir. Assim, os argumentos que se usam, o que isso diz sobre o tempo que as mulheres levam para ser promovidas? Ou o que se diz sobre a possibilidade das mulheres liderar? Ah, porque você fala baixo demais. Ah, você é tímida demais. Assim, o que timidez tem a ver com a nossa competência de ser uma liderança? Por quê? Porque existe uma lógica de funcionamento. Então, os nossos processos, eles precisam responder à possibilidade da gente ser exatamente quem a gente é. E ser valorizado por quem a gente é. E se a gente não consegue fazer isso, você cria... Imagina o seguinte, como você chama? Érica? Renata. Renata, eu vou te fazer uma pergunta. Você vai mentir, tá? Como você chama? Não deu negócio? Tipo assim, só de você ter que se preocupar em mentir, a sua energia vai para um outro lugar. Porque você vai ter que mentir. Gente, pandemia, a casa pegando fogo, o que a gente fez? Gente, problema na câmera, não estou conseguindo abrir. Gente, sinal caiu. Cara, é a vida como ela é. Por que a gente vai pedir desculpa porque a nossa criança pula na frente da câmera? Porque a gente tem que pedir desculpa. Não é nossa culpa. Ah, eu amo a Luísa. Enfim, a Luísa é minha coaching da vida. E a Luísa, uma vez eu estava com ela falou assim, a gente deveria parar com esse negócio de culpa, que é o seguinte, quando ficam falando para os meus filhos que meus filhos deram certo, sabe o que eu respondo agora, Mafone? Deus quis. Sabe por quê? Porque assim, se deu certo, foi porque Deus quis. Se deu errado, é porque Deus quis. Pronto, a culpa é de Deus. Pronto, não é mais minha. Então, assim, a gente tem que tomar cuidado. Isso parece uma brincadeira, mas a nossa energia, ela é toda canalizada para a gente mentir. Porque, raios, eu não posso falar que às 4 da tarde eu vou ver o balé, ou a ginástica, ou qualquer que seja, porque isso é um problema. E o terceiro é a inclusão. Inclusão é sobre a qualidade das relações que a gente estabelece. Quando o Caio fala sobre o quão sincero a gente consegue ser, e na Engaja SA tem uma parte que fala sobre quanto que a gente, de fato, entende que a textura da inclusão, ela é diferente para mulheres, para pessoas negras, para a população, é diferente, ela não é melhor ou pior. Pessoas brancas, aquilo que ela falou sobre homens e mulheres. As mulheres se sentem incluídas quando elas são respeitadas pelo que elas fazem. Os homens se sentem incluídos quando eles são valorizados pelo jeito com que eles são. Está tudo bem, não é melhor ou pior. Mas a gente tem que entender que é diferente. E a gente faz o que com a diferença? A gente repudia. Então, tem tudo a ver com saúde mental. Não é sobre um tema, é sobre um jeito de como a gente faz as coisas. Por isso que, quando o Caio fala sobre a importância da liderança, tem a ver com entender que é o seguinte, a gente também, são 1000 lojas espalhadas por esse Brasil, que cada lugar é de um jeito, cada jeito funciona cada cultura regional, e dentro das nossas próprias empresas, você atravessa o corredor, é outra linguagem. Você está falando com o financeiro, daqui a pouco você vai falar com o RH, é outra coisa. E está tudo bem, só é diferente, mas a gente não sabe lidar com o diferente. Então, a gente tem que aprender a valorizar o diferente e não o igual, porque é isso que vai ensinar a gente a ser melhor. E por isso que formatar e preparar as lideranças ajuda a gente a fazer um papel que a gente não vai estar lá nas 1.400, no nosso caso são 1000 lojas. Então, assim, não tem como estar em todos os lugares. Então, essa mudança precisa acontecer. Perfeito, muito obrigado. E aí, pessoal, para fechar, né, queria ouvir dos três, né, quais estratégias vocês estão tomando, né, para endereçar o assunto de saúde mental nas suas organizações e quais boas práticas de ações aí do passado que foram testadas e comprovadas vocês podem compartilhar com o nosso público aqui. Então, 2 minutinhos cada um, por favor. Bom, no GPA, no nosso programa de saúde e bem-estar, a gente tem trabalhado com o desenvolvimento da liderança, esse é um tópico no desenvolvimento da liderança. Então, como eu falei, a gente tem feito rodas de conversas com os líderes, e não só para falar como eles agem com os colaboradores, mas para a gente fazer esse acolhimento com a própria liderança.
A gente tem um programa, né, um canal de atendimento psicossocial que funciona 7 dias por semana, 24 horas, enfim, que só em 2023 atendeu mais de 50, foram mais de 50 mil atendimentos, né, porque a gente estende isso também para a família. A gente tem esse atendimento também presencial, na sede, no nosso escritório em São Paulo, que atende as lojas da região, e também o público do escritório, e a gente tem esse atendimento também psicossocial nos centros de distribuição, para fazer um acolhimento ali, porque muitas vezes a gente ainda tem essa dificuldade, apesar de ser um número alto do atendimento no 0800, quando a gente disponibiliza essa conversa ali pessoalmente, ela acaba fluindo melhor. Bom, enfim, a gente faz palestras, do nosso programa macro de saúde, a gente tem sempre tratado aí desse tema abertamente, né, com todos os nossos colaboradores e colaboradoras, e acho que isso se intensificou ainda mais na pandemia, né? Eu acho que abriu esse canal, porque a gente entendeu que as pessoas precisavam falar. Então, alguns programas que a gente tinha foram ampliados. E a gente tem um programa também muito bonito, que muitas vezes que é um programa Gestar, né, que a gente não faz só a parte da saúde física, né, esse acompanhamento da saúde física da gestante, mas a gente trabalha também o psicológico dessa gestante, dessa mulher que vai se tornar mãe, ou que já é mãe, mas vai ter aí o desafio de ter mais filhos. Então, esse é um programa que eu acho muito bonito, porque normalmente a gente olha para isso só para o aspecto da saúde da mãe e do bebê, mas a gente tem olhado aí para a saúde integral, né? Olhando também para a saúde psicológica. Bom, acho que eu compartilhei já algumas coisas, mas vou falar de outras. Eu acho que a primeira delas tem uma coisa que está junto com o desenvolvimento de liderança que eu não falei, mas que é importante, que é assim, saber como que a gente também oferece um ferramental para que esse líder tenha uma atuação facilitada no dia a dia. Porque ninguém é super-herói ou super-heroína. Eu também sou líder, independente da minha atuação de RH, e acho que todos vocês sabem a quantidade de coisas que um líder precisa fazer no dia a dia, inclusive entregar meta, resultado, etc. Então, acho que a gente tem ferramentas de escuta para facilitar que a informação chegue a ele, a gente tem ferramentas em operações mais críticas de mensuração de humor em tempo real, então a gente faz uma amostragem e dá uma sinalização para o líder do que está acontecendo, além, claro, de ampliar repertório, fazer as ações de desenvolvimento de fato, etc. Mas acho que tem uma outra coisa e acho que temos também time de atendimento psicossocial, temos o time de saúde e segurança, que faz todo um trabalho de ações de promoção à saúde, e o tema saúde mental está incluído nesse arcabouço. Mas acho que tem um ponto importantíssimo que é naturalizar a troca sobre a temática saúde mental, porque ainda é um tabu. E aí, como exemplo disso, rapidamente, há algum tempo atrás a gente fez uma série de lives específicas para o nosso público de tecnologia. Público de tecnologia, não me orgulho disso, mas não é uma realidade do Magalu, majoritariamente um público masculino, um pessoal com características até de como ser mais duras. E aí a gente pôs um diretor dessa área de tecnologia para conversar com algum parceiro dessa frente de saúde mental. Pode, inclusive, ter sido a Tati, eu não me recordo agora exatamente. E esse diretor, com esse posicionamento muito forte, muito duro, e uma imagem muito de autoridade, inclusive, claro que a autoridade do nosso jeito sempre é muito próxima, ele abriu contando uma história pessoal de depressão. Isso mudou toda a interação do público com o conteúdo que veio a seguir. Por que eu estou trazendo isso? Porque não pode ser tabu. A gente precisa, de fato, lidar com naturalidade com esse tema, porque só assim a gente, de fato, vai promover saúde. Eu sou fã do Magalu. GPA também. Então, estou super feliz aqui.
eu vou dizer o seguinte, eu acho que tem algumas práticas que o Caio e a Érica trouxeram, que eu acho que eu não vou me repetir, eu vou, então, pegar, eu acho que uma outra dimensão que não foi falada ainda aqui, mas que, para mim, pegou muito. As empresas, a grande maioria delas, e eu trabalho com algumas como professora, e eu sinto que a gente ainda tem uma cultura de muito medo. E quando eu cheguei na ZAMP, eu me defrontei com esse lugar, que era, as pessoas tinham medo de me falar as coisas. E o medo vinha por várias razões. O medo de ser demitida, o medo de ser retalhada, o medo de ser julgada, o medo... E eu falava, gente, tem muito medo. E o medo, ele é um sentimento muito importante. E o problema é que a gente não foi ensinado a lidar com as nossas emoções. Então, o medo paralisava as pessoas. E como que você... por que o medo ele aparece? Por várias razões. No nosso caso, é porque existe uma sensação de falta de confiança. E de todos os lados, tá? E qual que é o oposto da falta de confiança? O que é o oposto da confiança, na verdade? O que é? Desconfiança, seria o óbvio, né? Não. Pode ser também, mas é isso, insegurança. E com a insegurança vem o quê? Controle. Então, um dos grandes motores da nossa atuação de construção de segurança psicológica passou por aí, pela construção da confiança, para ajudar as pessoas a usarem o medo a favor delas e outras emoções. Então, acho que tem um ponto importante quando a gente fala sobre segurança psicológica, que passa pela naturalização dessa conversa, pelo não julgamento, pela preparação, porque quando você tem um líder inconsciente, ele não tem dimensão do impacto que ele gera na equipe dele, a gente não consegue fazer a mudança que a gente quer. E, às vezes, que assim, fazer o simples é muito difícil, né? E o óbvio não existe. Então, a obviedade sempre precisa ser dita. E aí, no nosso caso, eu acho que um dos grandes fatores que ajudou a gente a ir construindo essa jornada, que ainda e sempre será uma jornada de construção, foi criar essas relações de confiança pela segurança psicológica, criando canais abertos para conversar com as pessoas e preparando melhor a nossa liderança. Então, acho que esse é um caminho. E, conforme a gente vai evoluindo, a gente percebe a importância da gente olhar para os recursos individuais, porque cada uma das pessoas precisa de um recurso específico, olhar para as relações que a gente estabelece para que as relações sejam menos pautadas pela desconfiança, pelo medo e muito pela potência que a diferença pode trazer, e como que as nossas políticas refletem para garantir que a gente, independente de eu estar lá, ou de qualquer pessoa estar lá, as políticas vão continuar. Eu achei incrível, assim, a favor ou contra, não é sobre isso, mas, enfim, estamos aqui na Semana da Mulher e eu acho importante a gente lembrar por que a gente celebra esse momento, né? Eu gosto dos momentos das datas comemorativas para falar sobre qual foi o nosso compromisso estabelecido nos últimos 364 dias e quais são os que a gente vai estabelecer nos próximos 364 dias até a próxima data. E essa semana a gente teve a França colocando a legalização do aborto dentro da Constituição. Eu não estou aqui falando sobre ser a favor ou contra, a minha questão é o ponto de por que fizeram isso, né? O que significa isso? É isso que eu estou dizendo. As políticas instituídas, elas fazem com que elas se perpetuem independente da nossa permanência. E é por isso que elas são tão importantes, né? Os programas são legais, mas a institucionalização deles é muito relevante. Então, que a gente use, né, estamos aqui na Semana da Mulher, para lembrar que o Dia das Mulheres é o Dia Internacional de Luta pelos Direitos das Mulheres. Não se trata de dar parabéns. Se trata da gente pensar o que a gente está fazendo para garantir que as nossas meninas e as nossas mulheres tenham a dignidade e a liberdade de ser exatamente quem elas são. O fato da gente ser mulher não deveria nos colocar a condição e a possibilidade da gente ser assassinada pelo fato de ser mulher. Isso não é trivial. Até agosto do ano passado,
era possível se utilizar a tese legítima defesa da honra para inocentar um homem que tinha assassinado uma mulher. Agosto de 2023. O problema é muito sério. Quando a gente está falando sobre as mulheres dentro da nossa empresa, qual é a condição que a gente está dando para que elas sejam quem elas são? Como é que a gente está dando espaço e voz e realmente garantindo que as mulheres possam ser? Então, que a gente use esse momento que a gente está fazendo aqui como reflexão mesmo do que a gente quer fazer. Se a gente construir um mundo melhor para as mulheres, certamente ele será melhor para todas as pessoas. Tá bom? Obrigada. Perfeito, muito obrigado. Érica, Caio, Mafani, muito obrigado, pessoal. Muito obrigado pela atenção.